Olá, meus curiosos e curiosas. Bem-vindos ao Curiosamente. Você quer aprender a ganhar dinheiro criando vídeos como esse para o YouTube, sem precisar de muitos inscritos e sem precisar aparecer na frente das câmeras? Clique no primeiro link da descrição para aprender a criar um canal muito lucrativo no YouTube e comece a ganhar em dólar. Ao todo, eu recebi 400 mil reais nesse canal. Queimadas são muito comuns na natureza. Na Austrália, 8 de cada 10 incêndios florestais são causados por raios. E quem mais sofre com isso são os animais. Durante milênios, animais selvagens tiveram que aprender a se defender de situações como essa. E eles ficaram muito bons nisso. Isso é, até o ponto em que os próprios animais começaram a causá-los. Em 1980, um bombeiro australiano chamado Dick Hilson foi chamado para apagar um incêndio no Parque Nacional Kakadu. Como o incêndio ainda estava no começo, rapidamente ele conseguiu conter o fogo. Mas para sua surpresa, quando olhou para cima, viu um pássaro carregando um graveto em chamas com as suas garras. A ave voou por mais alguns metros e soltou o galho em uma região de grama seca que ainda não tinha sido consumida pelo fogo, dando início a mais um novo foco de incêndio. Não importa quantas vezes Dick apagava o fogo, ele logo começava em outro lugar de novo e de novo. É como se aquilo estivesse sendo feito de propósito. Ele ficou confuso no primeiro momento. Afinal, por que um animal colocaria fogo na sua própria casa? Todo animal sabe que normalmente fogo é igual à morte. Mais tarde ele descobriu que esse não tinha sido um caso isolado. Quando a história se espalhou, ele ficou sabendo de outro bombeiro de uma região vizinha que precisou passar uma tarde inteira apagando 7 incêndios diferentes que foram causados por aves de rapina. Em um deles, o fogo saiu completamente do controle e acabou destruindo uma fazenda de gado local. Parece que todos os animais da Austrália são muito mais perigosos do que parecem. Mas afinal, onde uma ave encontra fogo e como foi que ela aprendeu a usá-lo? É claro que as aves não começam fogo elas mesmas. Pelo menos ninguém nunca viu isso acontecer. Mas elas aprenderam a fazer um ótimo uso de gravetos que já estão pegando fogo. Pelo menos 3 espécies, o falcão marrom, o milhafre preto e o falcão assoviador, já foram vistos espalhando incêndios e carregando galhos em chamas. Eles são verdadeiros mestres do fogo na natureza. Não importa a causa do incêndio, basta que uma pequena chama seja acesa, eles esperam até o fogo começar a se alastrar para procurar galhos em chamas. Então, eles usam suas garras ou bicos para carregá-los até um ponto com vegetação seca. Mas por que eles fazem isso? Não é possível que esses falcões sejam guiados pelo puro desejo de ver o mundo queimar sob os seus pés. Sempre que os animais detectam fogo, seu instinto natural faz com que eles entrem em pânico e batam em retirada. Na maioria dos casos, animais com muitos predadores evitam se expor demais. Todos os seus movimentos costumam ser furtivos e calculados. Quando o incêndio começa, eles esquecem de tudo isso e apenas correm pelas próprias vidas. Presas de todos os tipos saem dos seus esconderijos e correm na direção oposta das chamas, o que é perfeito para o falcão. Esse é provavelmente um dos métodos de caça mais fáceis e eficazes já utilizados por um predador. Sempre que vemos notícias de grandes queimadas, ficamos comovidos. Vemos os pobres animais aterrorizados, batendo em retirada. Já os falcões veem bem. Fast food. Por mais devastador que cenas do tipo sejam, incêndios fazem parte da natureza. Mais que isso, eles podem ter um efeito positivo sobre ela. Na América do Norte, pastagens que sofreram com queimadas produzem 20% mais alimento para os alces. Após passar por um inverno rigoroso, onde a neve o impedia de achar alimento, duvido que ele reclame disso. Além de pastagens, áreas de florestas e pradarias também são beneficiadas com queimadas ocasionais. Elas funcionam como um botão de reset, renovando o solo e disponibilizando mais nutrientes para a nova vegetação. Mas algumas vezes, até situações benéficas como pequenas queimadas podem sair do controle. Algumas queimadas podem ser tão intensas que acabam criando seus próprios sistemas climáticos, causando novos focos de incêndios. Incêndios que criam novos incêndios. É isso mesmo, a fumaça e o ar quente sobem, formando nuvens pirocúmulos, também conhecidas como nuvens de fogo. Essa perigosa nuvem artificial faz com que o ar quente se choque com cristais de gelo, transformando todo o ambiente em uma grande tempestade com ventos fortes.
Nesse caso, uma dessas tempestades criou um grande tornado de fogo. Assustador, não é mesmo? Apesar do fogo sair completamente de controle de vez em quando, os humanos aprenderam a usar o fogo de forma controlada há muito tempo. E as aves provavelmente têm essa habilidade há tanto tempo quanto a nossa espécie. Na verdade, mais de 12 tribos australianas diferentes já reportaram ter conhecimento sobre aves que espalham fogo ao longo da história. Apesar de os cientistas ainda não entenderem muito sobre esse comportamento misterioso, os aborígenes já conhecem esses hábitos há mais de 40 mil anos atrás. Algumas tribos antigas, inclusive, tinham rituais religiosos que se inspiravam nessas aves. Os falcões, assim como nós, usam e abusam do fogo. E qual o problema? Afinal, se os humanos aprenderam a usar o fogo ao seu favor, por que outras espécies não podem fazer o mesmo? Os nossos parentes mais próximos no mundo animal, os chimpanzés, parecem entender bem como o fogo funciona. Diferente de outros animais, eles ficam bem calmos na presença dele e durante incêndios parecem entender exatamente a direção que o fogo está tomando. Basta desviar com calma, sem necessidade para desespero. Outros pássaros, como o marabou, seguem o fogo se alimentando de insetos e outros pequenos animais que não conseguiram escapar das queimadas. Alguns animais terrestres, como ursos e guaxinins, também aprenderam a tirar proveito dessas situações e gostam de caçar animais que estão tentando fugir durante incêndios florestais. Eu só não consigo entender como eles fazem isso sem que eles mesmos peguem fogo. Talvez eles sejam extremamente calculistas e muito experientes. Se você sabe a direção que o fogo está tomando e a velocidade com que ele está se espalhando, rapidamente você consegue bolar um plano. Mas cada espécie criou uma forma diferente de se esquivar da morte nessas situações. Nem todos os animais saem correndo na direção oposta das chamas, na esperança de se salvar. Os anfíbios costumam se enterrar na lama até que as chamas acabem. Alces procuram por rios e lagos para se abrigar até o fim do incêndio. E os cangurus, eles são sem dúvida os mais malucos de todos os animais. Os cangurus correm diretamente em direção às chamas. É isso mesmo, essa espécie prefere correr o risco de tentar atravessar a parede de chamas do que fugir dela. Pode parecer um plano um pouco maluco, mas até que faz sentido. Afinal, ocupar uma região que já foi totalmente queimada é a maior garantia de sobrevivência, já que não há mais nada para queimar ali. Tudo nos leva a crer que o animal que acaba levando a pior nesses momentos é a pobre tartaruga. Com andar lento e seu casco pesado, é de se imaginar que ela esteja condenada a ferver dentro da própria casa ambulante, certo? Errado! As tartarugas são equivalentes aos bombeiros da vida selvagem. Não porque elas conseguem apagar incêndios, seria ótimo se fosse o caso, mas porque esses pequenos bichinhos acabam salvando várias espécies de animais durante esses incêndios. As tartarugas constroem grandes tocas que servem de refúgio para mais de 350 espécies diferentes enquanto o fogo se alastra. E ela parece não se incomodar muito com as visitas que vão chegando sem avisar, mesmo que isso inclua cascavéis, corujas, sapos e praticamente qualquer animal que conseguir entrar na toca. Se eles apenas soubessem que é por causa das habilidades pirotécnicas do falcão que todos eles precisam se espremer juntos na toca da tartaruga, bem, talvez eles aproveitassem a ocasião para bolar um plano para lidar com eles. Na verdade, existe uma espécie que é responsável por criar os incêndios diretamente. Você já viu um bando de pássaros parado em cima de um fio elétrico? Uma cena bem comum, não é mesmo? Se as linhas de eletricidade são modernas, não há absolutamente nada para se preocupar. Mas se elas foram feitas antes, no começo do século passado, o pássaro pode causar um curto-circuito, que pode gerar um incêndio. Preocupação com o meio ambiente não era um assunto tão importante para as pessoas alguns anos atrás. Ainda bem que os tempos mudaram. Se inscreva no canal e cheque os nossos outros vídeos para conhecer mais sobre esses assuntos. E eu te vejo na próxima. Até mais!